Olá, agora sim chegamos. Sejam muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, TVC Correio da Manhã, @gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de falar conosco, DDD 24 992 48 31 67. Siga a gente também pelas nossas redes sociais e a gente vai ver como amanheceu hoje o tempo. Nossa, que calorão fim de semana, e tem até alerta, né? Tem até alerta desse excesso de calor. Hoje, em Petrópolis, o dia amanheceu bonito, céu azul, limpinho, sem nenhuma nuvem. A hora que eu fiz essas imagens, o sol ainda não tinha nascido, ali no finalzinho, atrás da montanha. Mas, pelo jeito, hoje, novamente, vai ser um sol para cada um. E a gente vai ver como vai ficar o tempo na nossa área de cobertura lá no finalzinho do nosso jornal. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 29 de dezembro. Alerta de excesso de calor para os 92 municípios do Rio de Janeiro. Atenção, o site da Caixa Econômica Federal é o único oficial para apostas online da Mega da Virada, que vai pagar o maior prêmio da história, R$1 bilhão. Você vê também como lidar com as contas de fim de ano e se preparar para 2026? E ainda, Réveillon em Petrópolis aquece o turismo e movimenta a rede hoteleira. Agora, no Correio Serrano, na TV, é o que você acompanha. A gente começa a nossa edição vendo o que é destaque no Correio da Manhã, no nosso impresso, edição do Rio de Janeiro, carta de solidariedade das entidades financeiras ao Banco Central agrava confronto com o STF. Esse é um dos destaques da coluna Magna Vita na página 3 e, é claro, está na nossa linha vermelha. Moraes decreta prisão para condenados de trama golpista e Centrão avalia que tomou volta de Jair Bolsonaro. E como a gente falou, o governo do Rio reforça ações contra o calor. Mas a gente vai direto para a nossa página 22 ver o que é destaque por lá. Porque no fim de semana, olha só, gente, desplacamento de rochas atinge área já interditada no Ingá, na Posse. Equipes da Defesa Civil estiveram no local logo após o ocorrido. É a terceira vez que a região é afetada durante o ano de 2025. Enquanto eu leio aqui a reportagem, a gente tem umas imagens sobre esse desplacamento. Vamos conferir? Porque olha só, gente, um novo desplacamento de rochas foi registrado na noite do último sábado, dia 27, na localidade do Ingá, no distrito da Posse, como vocês veem aí nas imagens. Isso, né, o distrito da Posse em Petrópolis. O incidente ocorreu em uma área que já estava interditada pela Defesa Civil devido ao risco geológico. Porém, graças a Deus, não houve registro de pessoas feridas. Na manhã do último domingo, o prefeito Ingo Rames esteve no local, ao lado do vereador Marquinhos Almeida, acompanhando aí de perto a situação. Segundo o prefeito, equipes técnicas permanecem na região realizando monitoramento contínuo e avaliação das condições da encosta. Ainda de acordo com o prefeito Ingo Rames, a Prefeitura de Petrópolis reforça a importância de que a população respeite as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas isoladas. A gente também tem um vídeo em que a Defesa Civil fala o que tem sido feito por lá. Vamos conferir. Boa noite a todos. Tivemos aqui um novo desplacamento no Ingá na data de hoje.
Estou com um morador aqui, a Defesa Civil presente, o Corpo de Bombeiro. Importante dizer que o desplacamento foi uma área já interditada pela Defesa Civil, não existe moradores, não há vítima. É a Defesa Civil hoje atuando em primeiro atendimento, amanhã os técnicos irão aqui de novo contabilizar os danos e poder melhor atender e contabilizar e melhor atender a comunidade, tá bom? Obrigado a todos e uma boa noite. Tá aí, e olha só, esse é o terceiro caso no ano. Terceiro registro de desplacamento de rochas ali no Ingá, somente esse ano de 2025. Em janeiro, um deslizamento atingiu uma residência na Avenida Noêmia Alves Rates durante a madrugada, causando danos ao imóvel. Na ocasião, a Defesa Civil avaliou a ampliação da área interditada e utilizou drones para análise técnica da encosta. Já em março, outros 3 desplacamentos foram registrados na mesma localidade. Apesar da preocupação gerada pelas imagens aí divulgadas nas redes sociais, nenhum imóvel foi atingido e a área já se encontrava isolada preventivamente. Caio, se puder, coloca as imagens novamente, enquanto eu leio mais um trechinho da reportagem, pode colocar isso. E olha só, gente, essa área é considerada instável, tá? Essa localidade do Ingá enfrenta registros recorrentes de deslizamento, né? Desplacamento ali de rochas desde 2014. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, 85 imóveis permanecem interditados ali na região e 56 famílias estão incluídas no programa de aluguel social, benefício concedido a moradores que precisam deixar suas casas por risco estrutural. Relatórios técnicos apontam que esses desplacamentos ocorrem devido a processos intempéricos, como chuvas frequentes, variações de temperatura, vento e desgaste natural do maciço rochoso, fatores que contribuem para o enfraquecimento das rochas ao longo do tempo. A Defesa Civil, como a gente já falou, segue acompanhando de perto a área e orienta que, em caso de sinais de risco, como estalos, rachaduras no solo ou movimentação de pedras, os moradores acionem imediatamente o telefone da Defesa Civil, que é o 199, tá aí. E agora a gente tem mais notícia ali nas Petropolitanas, porque 13 instituições sociais já possuem recursos depositados vindos de emendas do deputado federal Hugo Leal. Pois é, o deputado federal Hugo Leal apresentou um balanço dos recursos destinados a Petrópolis nesse ano de 2025. Na saúde, 5 milhões de reais já ingressaram nas contas da Prefeitura de Petrópolis para o fortalecimento dos hospitais do município e também da atenção básica. Outros 3 milhões de reais estão em fase final de liberação, assim como 1.200.000 reais destinados à ampliação do atendimento do Centro de Tratamento Oncológico pelo SUS e também ações voltadas a pessoas com deficiência. Também tramita no Ministério da Saúde um projeto para ampliação do RAC, que é o Hospital Cides Carneiro, que prevê aí a implantação de 60 novos leitos clínicos e 11 salas cirúrgicas, com investimento estimado em 50 milhões de reais. E além da saúde, 13 instituições sociais já possuem recursos aguardando o repasse do município. Muito bacana, é isso aí. Deputado tem várias contribuições no legislativo como um todo, né? E um deles, aqui no caso dos deputados estaduais e federais, é repassar emendas aos municípios que ele queira. E a gente vê aí o deputado federal Hugo Leal apresentando várias emendas aqui para o nosso município. Vamos para a nossa página 23, ver o que é destaque por lá, porque tem um destaque bem bacana. Petrópolis registra crescimento no turismo nesse ano de 2025. E olha aqui na foto o Museu Imperial, que retomou a apresentação do espetáculo Som e Luz, que narra parte da trajetória de Dom Pedro II durante o segundo reinado.
E Petrópolis registrou, então, um crescimento no fluxo de turistas hospedados e os que participaram de eventos na cidade durante o ano de 2025. Os dados são referentes ao balanço das ações da Secretaria de Turismo, que realizou mais de 95 eventos neste período. De acordo com a Secretaria de Turismo, cerca de 830 mil turistas ficaram hospedados na cidade, um aumento aí de quase 28% na comparação com o ano de 2024. Já o público que participou de eventos em Petrópolis chegou a 2,6 milhões de visitantes. Também teve crescimento, um crescimento de 4,7% no mesmo período do ano de 2024. Segundo o secretário de Turismo, Pablo Klim, a realização de mais de 95 eventos ao longo do ano consolidou Petrópolis como destino plural. E aqui a gente tem uma reportagem bem completa falando dos destaques, falando aí do panorama do setor de turismo, as perspectivas para 2026, os avanços também no setor de turismo e, é claro, o que movimenta a economia, esse setor na nossa cidade. Vamos ver o que é destaque agora na nossa página 24, porque lá a gente tem o Correio Serrano, que fala que comissão para nova lei de licitações em Três Rios. Fala também dos integrantes, fala de uma operação de Nova Friburgo. Em uma resposta rápida e estratégica à desordem urbana, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, realizou em pleno Natal, entre a noite de terça-feira, dia 24, e a madrugada de quarta-feira, dia 25, a Operação Natal de Paz e Ordem. A ação teve como objetivo principal coibir o chamado rolezinho de Natal, prática em que grupos de motoqueiros promovem algazarra, poluição sonora e diversas infrações de trânsito pelas ruas da cidade. O balanço final da operação aponta para um resultado bem positivo. Segundo a prefeitura, esses rolezinhos não foram registrados no município. A operação foi marcada por um forte trabalho de inteligência e integração entre diferentes órgãos. Muito bom. É isso aí, é assim que se trabalha. Durante a ação foram registradas 17 infrações, entre elas condução com veículo sem carteira de habilitação, licenciamento vencido, mau estado de conservação e motocicletas sem espelhos retrovisores, 3 motocicletas sem placa e 3 casos de escapamento alterado. Por fim, 2 ocorrências de desobediência à ordem de parada. Muito bom, então eles usaram o serviço de inteligência para que não houvesse esse rolezinho de Natal e o pessoal ficou sabendo, ó, vai ter fiscalização. Opa, não vamos fazer, é assim que funciona. Outro destaque dessa página, Portelinha recebe o programa Prato Cheio. E temos ainda ali na nossa página 25, receita de Teresópolis para 2026 deve chegar a mais de 1,1 bilhão de reais. Mas a gente tem outras reportagens para a gente falar também. Agora a gente fala sobre esse calor extremo que tem feito no estado do Rio, porque o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do estado emitiu um alerta para os 92 municípios fluminenses sobre esse período de calor excessivo que se iniciou na véspera de Natal. O Monitor RJ detectou que as cidades do estado vão enfrentar excessos de calor que variam entre leve, severo ou extremo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, as cidades do Rio de Janeiro enfrentaram um calor excessivo desde o dia 25 de dezembro. O Monitor RJ, ferramenta da pasta, destaca que os 92 municípios vão ser afetados por altas temperaturas e, entre eles, há 22 que podem registrar as maiores médias de calor. O Monitor RJ prevê eventos climáticos extremos e quando o calor se torna um risco para a saúde. A ferramenta indica excesso de calor entre leve, severo ou extremo.
O indicador de excesso de calor compara as temperaturas dos últimos 3 dias com uma série histórica de 30 anos. E sempre que atinge a bandeira severa, significa que a média dos últimos 3 dias esteve entre as maiores temperaturas já observadas nos últimos 30 anos. E quando atinge a bandeira vermelha de calor extremo, significa que a temperatura observada nos últimos 3 dias está muito maior, 3 vezes maior do que as já observadas nessa série histórica. Os riscos da exposição a altas temperaturas por tempos prolongados se refletem nas ocupações. Entre os homens, os mais afetados são pedreiros, ambulantes, comerciantes, varejistas, motoristas de ônibus e porteiros. Entre as mulheres, as ocupações mais vulneráveis são domésticas, cozinheiras, diaristas, costureiras de confecção em série e comerciantes varejistas. Gente, vamos beber muita água, beber água, é muito importante. E olha só, passou o Natal e a época de troca de presentes já é conhecida pelo comércio. Em Petrópolis, esse movimento tradicional do pós-Natal mantém as lojas cheias e cria novas oportunidades de vendas, especialmente no comércio físico. Trocar o presente de Natal virou tradição, seja por tamanho, cor ou modelo. Muitos consumidores aproveitam os dias após a data para voltar às lojas e ajustar as compras. O fluxo ajuda a manter o comércio aquecido, mesmo depois do período mais forte do varejo. Então é um momento muito importante e o lojista e também os vendedores sabem que esse momento é um momento em que ele pode ali aproveitar para oferecer também aos clientes produtos que possam complementar aquele presente que ele ganhou, ou até também itens que ele poderá utilizar aí na virada de ano. Esse retorno às lojas também exige atenção. Tanto consumidores quanto lojistas precisam conhecer bem os direitos e deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a troca é obrigatória apenas quando o produto apresenta defeito. Nos demais casos, como mudança de tamanho ou cor, a substituição depende da política adotada pela loja, que deve ser informada de forma clara ao cliente. Se ele tem uma política de troca por liberalidade, ele deve deixar essa política bem visível, por escrito, afixada na sua loja. Por exemplo, é uma prática que vale a pena para o bom fornecedor se um produto não servir o tamanho. O consumidor ele não tem o direito legal, mas é uma política de boa vizinhança, eticamente e lealmente saudável que ele faça aquela troca. Mesmo não sendo obrigatória, a política de troca é vista como uma estratégia de fidelização. Segundo a CDL, muitos consumidores acabam aproveitando a visita para complementar a compra, adquirir novos produtos ou pagar a diferença por itens de maior valor, transformando o pós-Natal em um período positivo para o comércio local. Isso aí. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que salário mínimo tem novo valor definido para o ano que vem. E ainda, Rio inicia credenciamento de ambulantes para o Carnaval de Rua 2026. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E há poucos dias para o sorteio da Mega da Virada, a Caixa Econômica Federal alerta sobre o surgimento de diversos sites falsos que simulam o portal da loteria online, que é o único oficial para o recebimento de apostas. O prêmio estimado no sorteio de fim de ano é de R$1 bilhão, o maior da história. De acordo com a Caixa, além de não registrarem as apostas, os falsários podem furtar os dados pessoais da vítima e ficar com o dinheiro dela. A Mega da Virada é o concurso especial da Mega Sena, que ocorre anualmente na última noite do ano, o dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até às 8 horas da noite do dia 31, nas mais de 13 mil unidades lotéricas de todo o país, pelo portal e aplicativo de loterias da Caixa, e para os clientes Caixa, pelo Internet Banking. O valor de uma aposta simples, com 6 números marcados, é de R$ 6. O sorteio será realizado às 10 horas da noite e será transmitido para todo o país no Facebook das Loterias Caixas e no canal da Caixa no YouTube.
O prêmio não acumula, e se não houver ganhadores na faixa principal com acertos de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com um acerto de 5 números, e assim por diante. Desde sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram as 6 dezenas milionárias. O prêmio deste ano, de R$1 bilhão, é 57% superior ao de R$ 635 milhões pago na Mega da Virada de 2024. De acordo com a Caixa, isso se deve ao sucesso nas vendas e às 2 atualizações na mecânica de cálculo do prêmio. A primeira foi o aumento da porcentagem do valor destinado à arrecadação acumulada na modalidade Mega Sena de 5% para 10% nos concursos regulares. A outra foi o aumento do valor da distribuição do prêmio para a primeira faixa, destinada aos apostadores que acertaram 6 dezenas, que passou para 90%. E quem for o sortudo ou os sortudos da Mega da Virada não vão ter mais que se preocupar com isso. O novo valor do salário mínimo nacional. Ele vai subir para R$ 1.621 a partir do dia 1º de janeiro de 2026. O reajuste é de R$ 103 em relação ao valor atual e já vai valer para quem recebe salário mínimo ou benefícios vinculados, como prestação continuada e também seguro-desemprego. O novo valor representa um aumento de quase 7% e ficou abaixo das previsões iniciais do governo e do orçamento de 2026. Isso porque a inflação, um dos índices usados no cálculo, veio menor do que o esperado. Para entrar em vigor, o valor ainda precisa ser oficializado por decreto presidencial. O consultor de negócios Mairon Duarte explica a diferença entre IPCA e INPC, índices utilizados na apuração da inflação. O IPCA ele é usado para o cálculo da inflação, enquanto que o INPC ele é usado para alguns ajustes, por exemplo, dos aposentados, também usam um pouquinho disso para o salário mínimo, só que o salário mínimo eles usam mais o IPCA e também o quanto que o país teve de crescimento ou decréscimo no último ano. Além de ser a menor remuneração permitida no país, o salário mínimo é referência para quase 60 milhões de brasileiros e tem impacto direto nas contas públicas. Pela nova regra aprovada no Congresso, o reajuste considera a inflação medida pelo INPC até novembro e o crescimento do PIB de 2 anos antes, limitado a 2,5% pelo arcabouço fiscal. Com isso, o aumento real ficou travado no teto permitido pela lei. Vale lembrar ainda que, quando se trata dos aposentados, o cálculo é feito de forma diferente. É importante salientar que apesar desse percentual de aumento de salário mínimo, isso não se reflete igualzinho aos aposentados, tá certo? São metodologias diferentes, então o aposentado às vezes fica chateado, né? Porque às vezes faz o cálculo, pô, mas o meu não aumentou isso, é porque a metodologia é diferente. O aumento do salário mínimo também eleva os gastos do governo federal. A cada R$1 de reajuste, a despesa sobe cerca de 420 milhões de reais. Com a alta de R$ 103, o impacto pode chegar a mais de 43 bilhões em despesas obrigatórias em 2026. E olha só, agora a gente fala que as inscrições para a edição do SISU 2026 começam no dia 19 de janeiro e podem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 23 de janeiro. A edição será a maior em número de instituições participantes, com 136 universidades, institutos federais e centros federais de educação tecnológica, que ofertarão 274.800 vagas em 7.388 cursos. A inscrição é gratuita e pode ser feita exclusivamente pelo portal de acesso único ao ensino superior. O candidato poderá concorrer às modalidades de reserva de vagas de lei de cotas e às ações afirmativas próprias das instituições. Para isso, precisa preencher o cadastro socioeconômico e indicar as modalidades de reserva de vagas que deseja concorrer. De acordo com o edital publicado pelo Ministério da Educação, o processo seletivo terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026 e a matrícula junto às instituições começa a partir do dia 2 de fevereiro.
A partir de 2026, o SISU passa a considerar o resultado das 3 últimas edições do Enem, sendo as de 2023, 2024 e 2025, considerando a nota da edição que resulte na melhor média ponderada de acordo com a opção de curso. Em caso de empate na utilização das médias ponderadas, será considerada a edição do Enem em que o estudante obteve a maior nota em uma das disciplinas, conforme a ordem de prioridade. Somente poderão se inscrever na edição do SISU de 2026 os candidatos que tenham participado de uma ou mais edições com nota superior a 0 na redação e não tenham sido treineiros, ou seja, aquele estudante que não terminou o ensino médio e fez o exame para fins de autoavaliação. As vagas serão preenchidas pelas instituições segundo a ordem de classificação dos candidatos e no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro do ano que vem, o candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera. De acordo com a nota do MEC, os candidatos serão classificados na modalidade ampla concorrência e, após a etapa de classificação, será observada a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas para a oferta de vagas reservadas. Pois é, agora a gente fala que o Detran RJ iniciou no dia 22 de dezembro a adequação dos processos de habilitação em conformidade com a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. As medidas e alteração têm como objetivo simplificar as regras, reduzir custos e facilitar a formação de novos condutores, tornando o processo mais eficiente e acessível, alinhado às diretrizes federais. Com as mudanças, as provas teóricas de legislação passam a exigir o mínimo de 20 pontos para aprovação. E os candidatos que realizaram a prova entre os dias 9 e 19 deste mês e que tenham obtido 20 pontos, mas que na ocasião foram considerados reprovados, vão ter os resultados revisados automaticamente, sem a necessidade de abertura de processo administrativo ou pagamento de nova taxa. E é importante destacar que essa revisão será realizada apenas para os candidatos que ainda não tenham realizado nova prova até o momento. Com as novas alterações, o prazo de validade do Registro Nacional de Condutores Habilitados nos processos de primeira habilitação, com vencimento a partir do dia 9 de dezembro, também foi ajustado e passa a ser aceito por tempo indeterminado. Fato que garante mais tranquilidade aos candidatos, especialmente diante de eventuais atrasos. Segundo o Detran RJ, com essas mudanças e também o trabalho realizado, a instituição reafirma o compromisso com a agilidade, a transparência e o cuidado com a população fluminense, adotando soluções para que os candidatos tenham um processo de habilitação ágil, eficiente e sem burocracia. E a Operação Barricada Zero completou um mês de atuação com resultados expressivos em todo o estado do Rio. Entre os dias 24 de novembro e 22 de dezembro de 2025, período que soma 19 dias de ações efetivas, as forças de segurança retiraram quase 7 toneladas de barricadas físicas, permitindo a liberação de mais de 1.500 vias e a retomada da circulação de aproximadamente 810 quilômetros de ruas e acessos em comunidades da região metropolitana. A Operação Barricada Zero completou um mês de atuação com resultados expressivos em todo o estado do Rio de Janeiro. Entre os dias 24 de novembro e 22 de dezembro, período que soma 19 dias de ações efetivas, as forças de segurança retiraram 6.594 toneladas e meia de barricadas físicas, permitindo a liberação de 1.555 vias e a retomada de circulação em aproximadamente 810 quilômetros de ruas e acessos em comunidades da região metropolitana. Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, a operação reúne Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias estaduais e prefeituras com o uso de maquinário pesado para desmontar estruturas complexas erguidas por facções criminosas, com o objetivo de impedir o acesso do poder público e dos serviços essenciais. O maior impacto da operação foi registrado em São Gonçalo, que concentrou 3.144 toneladas de materiais removidos. O principal ponto crítico foi a comunidade Jardim Catarina, onde foi necessária a utilização intensiva de retroescavadeiras e rompedores hidráulicos para retirar 2.050 toneladas de entulho, vigas metálicas e outros obstáculos de grande porte. A média de material removido por via desobstruída foi de 4 toneladas.
evidenciando o nível de complexidade e a solidez das barricadas instaladas pelo crime organizado. Além de São Gonçalo, os municípios mais impactados pela operação foram Rio de Janeiro, com 1.284 toneladas removidas, e Duque de Caxias, que chegou a um total de 868 toneladas retiradas. Desde o início da Barricada Zero, dezenas de comunidades já receberam a ação integrada do Estado, com monitoramento contínuo para evitar a reinstalação de bloqueios e garantir a presença permanente do poder público. A operação segue em andamento com a atuação diária, baseada em critérios técnicos e de inteligência. Isso aí, bom trabalho. E as inscrições para o credenciamento de ambulantes interessados em trabalhar no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro estão abertas até o dia 7 de janeiro de 2026, exclusivamente de forma online. Os interessados devem ser brasileiros maiores de 18 anos, ter carteira de identidade ou carteira de motorista, CPF e comprovante de residência no município do Rio. As inscrições devem ser feitas pelo site carnavalderua2026.com.br. O sorteio das vagas será realizado no dia 8 de janeiro do ano que vem, mesma data em que começa o agendamento para a retirada do kit, que segue até o dia 14 de janeiro. A entrega dos kits vai acontecer entre os dias 15 e 24 de janeiro. Segundo a empresa de turismo do município do Rio, a Rio Tour, e a empresa de eventos Dream Factory, a credencial terá vigência de 17 de janeiro a 22 de fevereiro de 2026, permitindo que os ambulantes atuem durante todo o período do Carnaval de Rua, incluindo ensaios, dias oficiais de folia e o pós-carnaval. De acordo com a Rio Tour, o Carnaval de Rua 2025 demonstrou a importância do credenciamento como ferramenta de organização e inclusão produtiva. Ao todo, 55.957 ambulantes se inscreveram para trabalhar, número que representa um crescimento de 65% em relação a 2024, quando cerca de 34 mil pessoas se registraram. Diante da alta demanda, a Prefeitura do Rio disponibilizou mais 15 mil vagas preenchidas por meio de sorteio eletrônico. Além disso, segundo a Prefeitura, o Carnaval de Rua deste ano, de 2025, reuniu mais de 8 milhões de foliões nas ruas da cidade e movimentou cerca de 5 bilhões e meio de reais na economia carioca, impactando positivamente setores como turismo, comércio, gastronomia, transporte e serviços. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que Réveillon do Rio pode injetar 3,34 bilhões de reais na economia da cidade. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E o Réveillon da cidade do Rio pode movimentar 3,34 bilhões de reais, 6% acima do valor da virada de 2024 para 2025. O estudo Réveillon em Dados foi elaborado pela Prefeitura, por meio da Rio Tour, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e também pelo Instituto Fundação João Goulart. A estimativa é de que mais de 5 milhões de pessoas participem dos eventos espalhados pelo município. Somente Copacabana deve ter metade desse público, entre cariocas e turistas. O Réveillon na praia de Copacabana terá shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso como atrações principais do Palco Rio, o principal, em frente ao Hotel Copacabana Palace. Também vão se apresentar Alciones, João Gomes e Isa, DJ Alok, Belo e a Escola de Samba Beija-Flor. O palco samba, na altura da Rua República do Peru, terá apresentações de Roberta Sá, Martinalha, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta com um novo vocalista, Feijão e a Escola de Samba Grande Rio. No palco Leme de música gospel, as atrações serão Midian Lima, Samuel Messias, Thales Roberto e o grupo de pagode gospel Marcados. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o Réveillon é uma festa consolidada na cidade, que impulsiona a economia carioca, atraindo turistas de todos os lugares. E o fim de ano chega e cresce a preocupação em colocar as contas em ordem e definir prioridades para 2026. Entre as festas, dívidas e a entrada do 13º salário, este é o período ideal para revisar hábitos e estabelecer um planejamento financeiro capaz de garantir um começo de ano mais estável. O planejamento e a educação financeira são medidas fundamentais para começar o ano de 2026 com mais estabilidade. No entanto, de acordo com o consultor financeiro Myron Duarte, os fins de ano são muito problemáticos, em razão da grande quantidade de propagandas. Que tem que priorizar primeiro, por exemplo, quando tem em relação ao pessoal que é assalariado, né, que recebe 13º, o pessoal mesmo que tem um negócio, essa época do ano também começa a vender mais. Então, tem que tomar muito cuidado para ter um pouco o coração duro, para justamente guardar um pouco de dinheiro, para justamente usar isso para pagar dívidas, quitar esse tipo de coisa. Segundo o especialista, o 13º salário, por exemplo, pode ser usado para pagar dívidas, já que os juros de débitos são maiores que rendimentos de alguns tipos de investimentos, como a poupança. Porque os juros de dívidas é muito maior do que você pegar esse dinheiro, por exemplo, e aplicar numa poupança e você guardar, ou você comprar alguma coisa. Então, eu sugiro, né, que use esse dinheiro para justamente quitar esses problemas que a gente tem na nossa vida, né? Outra estratégia destacada pelo especialista é a negociação quando se torna possível reduzir o valor de dívidas. De acordo com o especialista, o ideal é ter um orçamento doméstico. Com uma lista básica de gastos, é possível ter uma visão mínima de quanto o consumidor terá no início do mês, no caso janeiro de 2026. O que eu sugiro é sempre quando fizer essa conta, separe um pedacinho do que sobrar para guardar, fazer uma poupança para você depois se divertir ou até utilizar para a sua vida mesmo. Agora, o importante é você decidir o valor que você vai guardar e guarde no início do mês. Porque se você deixar guardar para o final do mês, você não guarda, você gasta. Segundo o mapa de inadimplência e negociações de dívidas do Serasa, até setembro de 2025, o país estava com pouco mais de 70 milhões de endividados. Até este mês, a população com idades entre 41 e 60 anos representava a maior fatia da população endividada. A educação financeira faz toda a diferença. Né? Se você cresce numa família onde seu pai e sua mãe ensinam isso a você, você com certeza vai ter uma vida mais tranquila com relação a isso.
O problema é que com essa enxurrada de propagandas que a gente tem, né, e a facilidade que tem da gente parcelar as coisas, a gente tem que tomar muito cuidado. Myron ainda destacou a importância da educação financeira desde o período escolar, já que o dinheiro físico não é tão presente nos dias de hoje. Que hoje a gente gasta tudo com que eu brinco, com dinheiro de plástico, né? O cartão de crédito é muito complicado, porque você vai gastando, e você não sabe quando você gastou. Myron ressaltou a importância do 13º salário não só para quitar dívidas, mas também para pagar impostos como IPVA e IPTU. O ano que vem, em janeiro, você já tem IPTU, você já tem IPVA, para quem tem filhos na escola, você tem material das crianças, né, esse tipo de coisa. Então, você se programe, faça uma listinha dos seus custos fixos, isso que eu recomendo, né? Além dos aspectos socioeconômicos e financeiros, é importante identificar e compreender os aspectos psicológicos que as dívidas podem causar ao consumidor. As dívidas, elas afetam a saúde mental de forma muito direta no cotidiano, né? A pessoa, ela passa a viver em estado de alerta, né? Sempre muito preocupada com o próximo boleto, com as cobranças, né? A sensação de que perdeu o controle das coisas. De acordo com Tamara, o endividamento pode causar alguns processos mentais, como o aumento da ansiedade, interferência no sono, gerar irritabilidade, entre outros. Além disso, o excesso de dívidas pode afetar, inclusive, a autoestima. Essa autoestima, ela costuma cair, porque a dívida, muitas vezes, ela é vivida como um fracasso pessoal, né? A gente tende a olhar para esse processo do endividamento como fracasso de não conseguir, de não dar conta. Segundo a especialista, os sintomas psicológicos do processo de estar endividado aparecem no dia a dia de forma silenciosa. A pessoa começa a ter uma ansiedade constante, aquele aperto no peito, aquela preocupação que não desliga, que não passa. Além desses sintomas, a vergonha é um dos maiores obstáculos que a pessoa endividada pode enfrentar no processo da busca por ajuda, seja financeira ou psicológica. Então, por causa dessa sensação, elas começam a adiar conversa com a família, né, no sentido de esclarecer ali o que é que está acontecendo, de pedir ajuda. Outro fator abordado pela especialista é sobre como as compras aliviam a ansiedade, o que pode aumentar ainda mais as dívidas. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem psicoterapêutica que se concentra em como os pensamentos, sentimentos e comportamentos de uma pessoa estão interligados e, de acordo com Tamara, esta abordagem é uma das mais utilizadas. A terapia cognitivo-comportamental, né, que se demonstra muito eficaz dentro desse trabalho, desse processo, porque trabalha ali diretamente com os pensamentos automáticos do sujeito, a ansiedade, os comportamentos que mantêm ali aquele ciclo. A especialista ainda ressaltou que as abordagens não se prendem apenas às dívidas. Não se vai olhar para a dívida especificamente, né, como um fracasso ou como um ponto ali de virada, mas como uma oportunidade de se reconectar com seus valores, reorganizar as suas prioridades, reconstruir caminhos mais conscientes. A compreensão desses fatores emocionais é essencial para que possamos desenvolver estratégias eficazes de controle de gastos e evitar o endividamento desnecessário. Vamos saber como fica a previsão do tempo para a nossa área de cobertura.
Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta segunda-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo está previsto um céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada, e as temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 32 graus Celsius. Agora, segunda-feira em Teresópolis deve ser parecida com a de Nova Friburgo, um céu de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, e as temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 32 graus Celsius. Petrópolis deve apresentar nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 37 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul fluminense, em Paraíba do Sul, está previsto um céu de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A cidade deve apresentar mínima de 23 e máxima de 38 graus Celsius. Em Três Rios, o município pode apresentar mínima de 24 e máxima de 39 graus Celsius. Está previsto um céu de muitas nuvens com possibilidade de chuva. E essa foi a previsão do tempo para esta segunda-feira. E o ano de 2025 termina com um avanço importante para a sustentabilidade em Petrópolis. O projeto Conexão Verde inaugurou na última semana o seu 10º ponto de entrega voluntária, marcando a chegada do projeto ao distrito de Araras. A nova unidade amplia o acesso da população ao descarte correto de resíduos recicláveis e reforça a importância da educação ambiental no cotidiano da cidade. A implantação do PEV em Araras integra o trabalho contínuo do Conexão Verde de incentivar a separação adequada dos resíduos e fortalecer a cultura da reciclagem. Ao longo de 2025, o projeto consolidou uma rede de pontos distribuídos por diferentes regiões, contribuindo para a redução do volume de lixo encaminhado aos aterros e para o aproveitamento correto dos materiais recicláveis. Apesar dos avanços, o projeto também tem enfrentado desafios relacionados ao descarte irregular nos PEVs, com o depósito de materiais não recicláveis ou fora das categorias indicadas, como entulho, pneus e lixo comum. Esse tipo de prática compromete todo o processo de reciclagem, inviabiliza o reaproveitamento dos resíduos e gera prejuízos operacionais ao projeto, além de impactar diretamente o meio ambiente. Com a inauguração do PEV de Araras, o Conexão Verde encerra 2025, fortalecendo sua atuação como uma iniciativa estratégica para a sustentabilidade urbana no município. Para 2026, o projeto já estabelece novas metas, entre elas a implantação de recolhedores de óleo de cozinha usado nos pontos de coleta e a ampliação da arrecadação de tampinhas de garrafas, que serão destinadas a projetos sociais de doação de cadeiras de rodas em parceria com o ICMBio, além da troca do material por alimentos para aves apreendidas. As ações reforçam o compromisso do Conexão Verde com a sustentabilidade ambiental e o impacto social positivo. E o nosso jornal de hoje fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, eu estou de volta e espero você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e tem a maneira mais rápida e mais fácil, DDD 24 99248 3167 é o nosso WhatsApp. Gente, até amanhã. Ótima segunda-feira.